Bom dia, meus amados e minhas amadas. Olha, mais um domingo. Quero já desejar a todos a gloriosa paz do Senhor, que Deus esteja com cada um de nós nesse momento, aonde quer que nós nos encontramos, seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar que você possa estar. Quero dizer que eu louvo muito a Deus por você estar aí do outro lado. Glorifico muito ao Senhor porque é um privilégio ter você aí do outro lado conosco. Porque realmente é só dizendo que é Deus que faz todas essas coisas. Amém? Então, vamos à nossa aula de hoje. Já quero de antemão agradecer a todos que deixam comentários. Eu acabo não falando o nome aqui porque realmente não dá. Ou a gente fala ou a gente para, mas de antemão quero agradecer em nome de Jesus a presença de cada um aí, tá bom? E peço, aproveite e compartilhe já com seus amigos, com seus contatos, amém? Para que outras pessoas também consigam participar juntamente conosco aqui desta aula da Escola Bíblica Dominical, revista Igreja Eleita, com a lição 6. Amém? Então feche os seus olhos e ore comigo em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, grandioso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu entro na Tua santa e gloriosa presença neste momento, juntamente com meus irmãos, com as minhas irmãs, ó Pai, que estão conosco. E quero te pedir de antemão, Senhor, o Teu perdão, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, porque sem o Senhor nada poderemos fazer. Estamos aqui, meu Senhor, como eu sempre falo, apenas como um instrumento, como um canal para que o Teu Espírito, ó Deus, fale para todo esse povo que está, ó Deus, juntamente conosco, meu Pai, assistindo a esta aula de hoje. Eu te peço, meu Senhor, já seja com aqueles que estão doentes, meu Pai, seja com aqueles que estão desanimados, seja com aqueles que estão tristes. Meu Senhor, injeta, ó Pai, no coração dessa pessoa o ânimo, a força, a fé, porque como nós aprendemos na Tua palavra, que a fé, Senhor, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a Tua palavra, meu Pai. Então eu quero entregar, ó Deus, esta aula de hoje nas Tuas mãos, pedir ao Senhor que controle tudo que seja feito aqui, seja da Tua santa e gloriosa vontade, não deixe que nada venha, meu Pai, partir diretamente do homem, mas seja o Teu Espírito a falar, e como a Tua palavra nos ensina, quando diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu entrego nas Tuas mãos, te agradeço por mais esta oportunidade, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Louvado seja meu amigo, minha amiga, e vamos dar início à nossa aula de hoje. Você já pegou sua revista? Você que não tem a revista, essa revista aqui, você que não tem, você pode já ir direto para o livro de Efésios, porque ela está baseada em cima, ok? Então pegue aí a sua revista ou a sua Bíblia e vamos começar a 6ª lição com o título A Condição dos Gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. Então, meus amigos, nós podemos entender, que todo gentio é aquele que literalmente não era israelita. E nós fomos adotados por Deus. Amém? Nós fomos adotados por Deus. E louvado seja o nome dele por isso. Amém? Então vamos lá ao texto áureo, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens.
Isso está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 11. Verdade prática. Outrora sem Deus, Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Olha que bacana essa verdade prática. Vou repetir. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Em outras palavras, Deus, ele não faz acepção. O que ele fez? Ele nos adotou. E hoje, nós somos considerados herdeiros das promessas de Abraão também. Amém? Filhos da fé. Que bacana, né? Então, o que nós temos que entender é que, como fala a verdade prática, nós somos descendência sim de Abraão. E nós somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Amém? Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Nós iremos ler o capítulo 2 do livro de Efésios, que vai ser o versículo 11 e 12, e depois iremos lá para o livro de Romanos 4, capítulo 4, iremos ler do 12 ao 14, amém? Então vamos aqui para o livro de Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados de circuncisão, que na carne se chamam circuncisão feita pela mãos dos homens. O 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. O 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. E o 14, pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Então o que nós temos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em Cristo, é entender que nesses poucos versículos que nós lemos aqui, é justamente o momento que Deus, ele olha, quando eu sempre falo isso na igreja, quando ele olha aqui para baixo, ele não vê o povo só israelita. Ah, não, agora eu vou olhar só o povo de Israel, eu vou olhar só os gentios, ou eu não vou olhar os gentios. Não. A questão da circuncisão ou da incircuncisão, nós iremos ver um pouquinho mais à frente, aqui na própria lição de hoje, porque isso era uma marca que o povo de Israel tinha física, uma marca física, que era justamente o que sinalizava que ele fazia parte de uma comunidade israelita. Porque os gentios, eles não possuíam, ou melhor, não eram obrigados a ser circuncidados. Amém? Ah, irmão Arilson, mas como é que pode agora? Nós não somos de Israel, nós somos aqui no Brasil. Nós não fizemos a circuncisão, então como que eu posso ter essa certeza que eu sou alguém de Deus? Alguém que Deus olha, alguém que Deus fez as promessas também e deu direito a essas promessas. Tudo isso nós iremos com certeza ler um pouquinho à frente, né? E você vai acompanhar direitinho aí, tá bom? Então nessa lição nós temos o objetivo geral de
esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Esse é o objetivo geral. E os objetivos específicos dessa lição é, primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, espiritualmente. Ok? Conceituar a circuncisão e a incircuncisão. Amém? E também vamos explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. A antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Vai ser explicado nessa lição. E também afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Olha como é forte isso. Iremos afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. O que é desprovido? O que é ser desprovido? Nós iremos ver isso um pouquinho mais à frente, amém? Introdução, que diz o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. 5 formas de privação, porque eram incircuncisos. Que privações foram essas? Estavam sem Cristo, olha a primeira. Separados de Israel, olha a segunda. Alienados quanto à promessa, a terceira. Sem esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Então nós iremos falar de cada um ponto desse. Porque até então, eles eram gentios, eram privados por força dessas coisas. Estavam sem Deus. Mas nós hoje, amém, glória, louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos povo de Deus, separado. E com certeza estaremos com Ele na glória, amém? Então vamos aqui para o item 1, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, antes de mortos, além de mortos, me perdoe, espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Eram desprezados pelos judeus. O gentio era qualquer um. Eles eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Amém? Então diz aqui o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos. Trazendo para os dias de hoje, a circuncisão nada mais é do que a cirurgia, que é onde era cortada. Hoje a gente fimose. Então, ou seja, a pessoa era marcada por essa cirurgia, essa marca externa, física, e quem olhava aquela criança é judeu. Ou era um estrangeiro, filho de um estrangeiro comprado a dinheiro. E servia a judeus, então fazia parte da comunidade.
Porém, a marca física, assim como o corpo físico, ela se vai ou não. O que garante que se uma criança foi circuncidada, o que garante a essa pessoa, a essa criança quando adulta, a salvação? O que garante? Eu sou circuncidado, mas eu faço tudo errado. Eu não obedeço às leis de Deus. Eu não creio no Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Eu não tenho fé que Ele é o único Deus. E de que adianta essa circuncisão física que quando a pessoa morrer, ela vai embora junto? Então isso é para nós nos atentarmos que tão simplesmente por força de não ser circuncidado, os gentios, eles eram, qualquer um diante dos judeus. Eram desprezados. Mas glória a Deus, porque hoje nós não vivemos mais nessa situação. E eu quero só falar para você que o ponto central dessa lição é: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Os gentios. Aquele que foi adotado, que sou eu e você. Amém? Aqui o 2. O religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a circuncisão e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Olha como o negócio era forte. Os judeus se recusavam até a comer junto com aquelas pessoas que para eles não eram dignos de estar ali junto com eles naquele local. Então era uma discriminação total. Tudo isso porque a circuncisão simbolizava santificação, purificação. Porque como nós lemos aqui, existia a corrupção e as práticas idólatras. Estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. Então, o símbolo da circuncisão, ele vinha e mostrava para aquele povo: olha, eu não sou assim. Eu não sou esse povo que faz essas práticas. Então, a gente entende que foi algo da lei, tinha que fazer naquela época? Sim, tinha. Porque era a diferença entre povo e povo. Agora, hoje, graças a Deus, nós não precisamos mais. A não ser que realmente seja um problema que a criança tenha e que realmente ela tenha que ser recorrida para fazer essa circuncisão ou a operação de fimose. O item 3 aqui, a circuncisão do coração. Olha que o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Lembra quando eu falei um pouquinho mais que esse símbolo físico
Se você morresse, ele ia junto contigo e de qualquer forma, ele não te garantiria uma condição de ir para a glória. Mas o que Deus quer de nós não é tão simplesmente um sinal físico, mas sim o sinal que vem do coração, a circuncisão do coração. Por quê? Porque no coração, é do coração que parte todas as coisas. Tudo que nós fazemos são coisas que são premeditadas e o nosso Deus sabe de todas as coisas. O nosso Deus sabe de todas as coisas. Então, ora, mas irmão Arilson, como é que é essa questão de ser tudo premeditado? Então, um exemplo, vamos hoje tomar um exemplo dessa aula dominical. Hoje, da Escola Bíblica Dominical. Então, desde ontem, eu já estava planejando a aula de hoje. Eu vou acordar, a aula começa às 6 horas, a aula começa às 9 horas e 30 minutos. Amém? Então, qual foi o planejamento que saiu do coração do irmão Arilson? Ontem à tarde, já estava preparando tudo, coloquei o relógio para despertar às 6 horas da manhã, vim arrumar toda a questão, botar os computadores, ligar o celular, preparar o microfone, preparar tudo direitinho, ver posição. E quando deu 9h30, nós começamos. Foi tudo premeditado, para que agora você pudesse estar aí do outro lado, me vendo e assistindo a aula. Então, quando Deus olha para o nosso coração e vê que o nosso coração está circuncidado, é um coração que abandonou todas aquelas práticas que antes nós praticávamos, é um coração bom, é um coração que tem amor, é um coração que foi liberto, é um coração que hoje é templo do Espírito Santo. Naquela época da tão simples circuncisão, ali ninguém era templo do Espírito Santo. Mas hoje nós somos, porque o nosso coração foi circuncidado. O que você fazia, que você praticava consciente, você abriu mão disso. E quando você abre mão de todas essas práticas e busca aprender mais do Senhor, e busca seguir ao Senhor de fato e de verdade, e busca servir a esse Deus, e busca praticar as boas novas, e busca cumprir o ID, o seu coração está circuncidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é interessante, porque nós temos que manter isso dia a dia. Nós temos que fazer isso todos os dias até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. E os sinais que nós estamos tendo nos indica que ele está muito próximo. Amém, gente? Está muito próximo. Então, mantenha a sua luta, mantenha a sua fé, porque ele está olhando tudo, está olhando. Amém? Então vamos aqui para o 4. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Olha como é forte. A circuncisão somos nós, que nos gloriamos em Jesus Cristo
e não confiamos na carne. Mas por que não confiar na carne? Porque na carne é que sustenta todos os desejos da alma. Ora, todos os sentimentos. Irmão Maurício, então o senhor está dizendo que quando se fala de espírito não tem sentimento? Sim. O espírito, ele é razão, não é emoção. O espírito, como nos ensina a palavra de Deus, a palavra do crente é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Já na carne, vem as emoções, a raiva, o ódio, a mágoa, e aí começa a brotar coisa ruim do coração, as premeditações do coração. E daí é justamente aquela célebre frase que a gente já conhece, que a Bíblia também nos fala, que a luta é da carne contra o espírito. E aquele famoso exemplo, célebre exemplo que eu sempre dou. Se você pega 2 animais, alimenta um e não alimenta o outro, se os 2 forem brigar, quem irá ganhar essa luta? Logicamente que é aquele que está alimentado. E o que você tem alimentado no seu coração? Você tem alimentado o seu coração com a palavra de Deus? Você tem alimentado o seu coração com perdão, com amor ao próximo, com a fé? Você tem regado o seu coração para que o Espírito Santo encontre a casa sempre limpa e habite ali? Ou tem feito o contrário? Eu quero que você se recorde que desde a primeira aula, nós já estamos na sexta, glória a Deus por isso, nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de condição de ir ter uma morada no céu. De amanhã ver Jesus face a face. De manter o nome escrito no livro da vida, o que você tem alimentado o teu coração. O qual a escolha que você fez, alimentar a carne ou alimentar o espírito? Ou você acha que pode alimentar os 2 ao mesmo tempo? Pode servir a 2 deuses ao mesmo tempo? Será que pode? Com certeza não. Até porque também, como a Bíblia nos ensina, vai estar ali, deixando um chateado, porque vai ficar aquela briga. Não vai conseguir servir a 2 deuses. Então faça essa reflexão. Ainda há tempo de mudar tudo. Mas depende de mim, que estou aqui falando com você, sendo apenas um canal para o Espírito Santo falar o teu coração agora? Ou depende de você levantar e ver esse livre-arbítrio e você escolher para que parte você quer ir? A salvação, meu amigo, minha amiga, é individual. É individual. Então, ou seja, a Bíblia, ela é clara quando ela diz que pai não salva esposa, não salva filhos, como mãe não salva marido nem filhos, porque ela é individual. O que mais nós vemos aí são pais que são homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, são pessoas, que estão ali envolvidas na obra e os filhos estão desviados. Aí eu pergunto para você, esses filhos, eles estão garantindo a salvação deles? Não. Porque não adianta ser filho de pastor, ser filho de qualquer que faça parte do ministério, ser filho daquela senhora que é a líder do grupo de oração e não cumprir aquilo que Deus quer que seja feito. E como quem me conhece sabe que eu sou muito franco, muito verdadeiro das minhas palavras, os filhos vão para o inferno sim, se eles não se arrependerem, se eles não se voltarem para Jesus. Mas só que a sociedade condena. Olha lá, é o filho do pastor,
é o filho da mulher de oração, é a filha do pastor, é a filha do presbítero, do diácono, Eu tenho certeza absoluta que a palavra foi ensinada, que a palavra foi mostrada, mas chegou uma certa idade que ele se viu dono do seu próprio nariz e escolheu não servir a Deus. Então, que garantia ele vai ter de salvação? Nenhuma. Mas ele ainda tem chance de voltar, se render a Jesus e conquistar a sua salvação. Por quê? Porque o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. O nosso Deus é riquíssimo, imensurável em amor. O nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, por isso que ele ainda continua dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, é o pão da vida. Aquele que vem a ele jamais terá fome, jamais terá sede, porque rios de água viva fluirão do seu coração. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos aqui para o item 2. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Naquela época. Amém? Naquela época. Naquele tempo, estavas sem Cristo. Lembra um pouquinho, volta um pouquinho aí a tua memória e lembra de você quando ainda não estava servindo a Deus. Quem era você? O que você fazia? Como você pronunciava as tuas palavras? Qual era o teu comportamento? Volta um pouquinho e lembra quem você era até o dia em que você aceitou Jesus e faz essa comparação daquela pessoa e dessa pessoa de hoje. Faça essa comparação e veja se valeu a pena. Será que valeu a pena eu ter abandonado tudo aquilo que eu fazia para hoje ser um servo de Deus, uma serva do Senhor? Então, coloque na balança aí, tá bom? O número 1 aqui, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Não conheciam a Cristo. Eram indiferentes, como diz aqui. Eram indiferentes às promessas. Mas será que eu só aceito a Jesus por força das promessas dele? Será que eu só aceito a Jesus, eu só creio que o nosso Deus é único e Senhor? Então, simplesmente porque ele promete as coisas? Então, meu amigo, minha amiga, você tem que analisar. Porque o maior de tudo e o melhor de tudo não são simplesmente as promessas de que eu posso, Deus é todo-poderoso, que pode me dar casa, me dar carro, que pode me curar,
que pode, como se vê muito, né, trazer um homem ou uma mulher de Deus para eu me casar e tal, e tal, e tal. Não! Mas a maior e melhor de todas as promessas. Você pode ter passado, está passando 30 anos na presença de Deus, e como muitos só querem ver sua vida se coisas grandes acontecerem humanos. Mas eu costumo dizer que tão simplesmente pelo fato de você deitar e acordar já é o maior dos milagres. Significa que Deus está permitindo a mim e a você mais um dia de vida, mais uma condição de me reconciliar, mais uma condição de eu garantir a minha vida em Jesus e garantir a morada no céu. É mais um dia onde eu posso bater no peito e dizer que eu sou um servo de Deus, que o meu nome está escrito no livro da vida, e que quando Ele me chamar, eu estarei num lugar reservado, e no dia do arrebatamento estaremos juntos. Você quer promessa melhor do que essa? Você quer motivo melhor do que isso? Então, meu amigo, minha amiga, se você está em Cristo, se dizendo que está em Cristo, por força de promessas materiais, eu digo que coitado de você. Coitado de você. Porque as coisas materiais, o ladrão vem e rouba. Acaba. Mas as coisas espirituais não. O ladrão não vem roubar. Ela não vai acabar e vai te dar uma condição de eternidade. Continuo falando. Qual a tua escolha nesse momento? O livre-arbítrio está sendo lançado para você. Amém? Vamos aqui para o item 2. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, a circuncisão, mas também não faziam parte do povo escolhido. Eles não eram israelitas, eles eram judeus. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Amém? Vamos para um exemplo bem claro. Vamos supor, você pretende trabalhar numa certa empresa porque você sabe que naquela empresa os pagamentos, os salários são muito bons, tem N privilégios que alcançam a tua família toda, mas quando você olha por um lado, você fala assim, caramba, eu não faço parte dessa comunidade. Mas eu tenho uma chance de fazer parte dessa comunidade como? Ora, quando abrir um concurso para aquela empresa, eu vou estudar, vou me inscrever, vou estudar e vou passar no concurso. Quando eu passo no concurso e sou admitido, eu já não sou mais gentil, eu já faço parte desse grupo israelita. Deu para entender? Com Deus é a mesma coisa, meu amigo, minha amiga. Ora, se você não... E qual é o concurso? Você pode estar perguntando, né? Pelo exemplo. Qual é o concurso para eu entrar para o céu? Eu preciso estudar? Eu preciso me inscrever? Eu preciso me apresentar? Porque quem faz um concurso tem que se apresentar. Eu preciso ter os pré-requisitos para ser admitido? Sim! Sim! Então você quer fazer parte, mesmo sendo gentil, você quer fazer parte desse e ser aceito pelos israelitas? Então é simples.
Confesse ao Senhor Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Acredite e confesse que só há um Deus. Olha os mandamentos para você estudar. Olha os mandamentos. Você estudou, que eu sei. Então me fala aí, qual é o segundo mandamento? Então, quando você começa a ler a palavra, você está estudando para conhecer aquele que é dono daquele lugar que você quer participar. E depois entrei, irmão Arilson, que bom, eu me converti, levantei a mão, confessei diante da igreja, me batizei, agora já faço parte da igreja. Eu já sou um gentio adotado e já sou visto por Deus como um filho dele. Que bom, agora eu já estou dentro. Então agora faça por onde permanecer dentro. Amém? Faça por onde permanecer dentro. Porque se você entristecer o Espírito Santo, se você blasfemar contra o Espírito Santo, adeus salvação. Adeus condição de gentio adotado. Adeus a quem foi adotado, agora você já não faz mais parte do grupo. Então faça por onde se manter dentro. Mergulhando mais e mais para aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre Deus, para ser um instrumento, para cumprir o ID. Olha, tem tantas atribuições que às vezes você está dentro da igreja e não tem disposição para se candidatar a fazer nada. Então, reflita. Amém? Reflita para a condução da sua vida em Deus. Amém, né? Então, vamos agora aqui aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, olha o pacto abrâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, a revelada grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Mas que bacana! Eu estava alienado. Eu não conhecia nenhum dos pactos que foram feitos com Moisés, com Abraão, com Moisés e com Davi. Eu estava totalmente alienado à vinda do Messias. Eu estava totalmente alienado de como agradar a Deus e cumprir os mandamentos e os estatutos do Senhor. Só que eu resolvi me candidatar a ser alguém para uma condição de adotados. Ora, se eu fui adotado por Deus através do sangue de Jesus, agora eu já não sou mais um simples gentio, eu sou alguém que é um filho de Deus. Aceito no seu Filho Jesus Cristo. Então, agora eu já não sou mais alienado a essas promessas, porque eu já faço parte e tenho direito a essas promessas. Ora, se eu tenho direito, não tem mais uma separação de Israel, de israelita e de gentio. Quando Deus olha, Ele olha o povo dele. E quando Ele olha o povo dele, Ele abençoa todos da mesma forma.
Vamos com um exemplo simples. Você tem o teu filho biológico e você adota uma criança. Você vai pegar o teu filho biológico e colocar numa excelente escola. E vai pegar o teu filho que você adotou e vai colocar numa escola pública sem condição nenhuma de uma qualidade de ensino? Ou você vai pegar os dois e vai colocar na mesma escola? Até porque, quando você adota, você vai dar o teu nome para aquela criança. Ou não é assim? E nós, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós temos o DNA de Cristo nas nossas veias. Por isso, nós optamos em largar a vida sendo uma nova criatura em Jesus Cristo. Se eu tenho o DNA dele, eu pareço com ele. Amém? Você acha que se o seu filho não tivesse o seu DNA, ele iria parecer com você? Aí até, trazendo uma brincadeira, o negócio ia ficar estranho, né? Porque o filho é seu e não parece nada com você. Mas amém, porque nós trazemos na nossa genética o DNA do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bacana. Então, nós entendemos que o que Deus planejou desde lá de Gênesis é com a simples vontade de que a sua criatura, que todos somos, passassem a ser filhos dele, por aceitação pelo Filho Jesus Cristo. Então hoje nós somos gentios separados, circuncidados, servos do Deus vivo, coração, templo do Espírito Santo. E por isso que nós estamos aqui, amém? Vamos aqui para o item 3. Sem esperança e sem Deus. Agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você tem sonhos? Você tem esperança? Eu sempre falo isso na igreja. Você já se perguntou por que você está na igreja? Para quê? O que você espera de estar na igreja? Por que eu tenho que estar aqui na igreja? Por que eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou um servo de Deus, uma pessoa diferente? Por quê? Por quê? Ora, nós temos objetivos, nós temos aspirações, nós temos desejos, nós temos sonhos. E quando nós temos todos esses atributos que eu acabei de falar, nós só nos inserimos nele se nós tivermos uma atitude. Mas, irmão, olha só, que atitude é essa? Atitude de abrir mão da nossa vida e aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Os nossos sonhos são espirituais. Os nossos sonhos vão além de uma casa, de um carro, de roupa bonita, de roupa de grife. Vão muito além disso. Está cheio de pessoas aí milionárias que estão dando tiro na cabeça. Está cheio de pessoas aí milionárias que estão desesperadas, em depressão, tristes. Está cheio de pessoas aí que moram em mansões que você olha, caramba, se Deus me abençoasse com uma casa dessa, mas ela está lá dentro sozinha. E você mora na comunidade com 1 cubículo, 2 cubículos, mas existe o amor, existe a paz ali dentro. Está cheio de gente milionária que queria ter isso que você tem, mas ela não consegue,
Sabe por que ela não consegue? Porque o Deus dela é o dinheiro. Porque o Deus dela é massacrar os outros. É achar que ela é a bambambam e você, eu, não somos nada. Somos tão simplesmente pedaços de coisa no chão para ela pisar. É aquela pessoa que tem tudo. E por ganância de querer mais ainda, ela acaba se envolvendo com coisas ruins. Isso aí que sai todo dia no jornal. Mas ela não tem o que eu e o que você tem, que é a paz, que é o amor pelo próximo, que é o prazer de servir e seguir a Jesus Cristo. Ela não tem. Mas ela não pode conseguir isso? Pode. Basta tão simplesmente. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. É só isso. Só isso. Ah, mas o que os meus amigos vão falar de mim? O que os outros milionários vão falar de mim? Deixa falar. Deixa te zombar. Deixa. Porque amanhã ele vai procurar você, no dia do arrebatamento, ele vai procurar você e não vai encontrar. E aí ele vai pensar, bem que eu podia ter dado ouvido àquele amigo ou àquela amiga. Ela foi e eu agora estou aqui. Então, ou seja, sempre é o livre-arbítrio. Sempre. Porque sempre está sendo dada a condição de mudança de vida. Sempre. Então, meu amigo, minha amiga, a pessoa é que traça o seu caminho. Pelo livre-arbítrio que Deus dá para ela. Eu te ofereço isso. O mundo está te oferecendo isso. O que você quer? Eis que ponho diante de vós as bênçãos e as maldições. Você escolhe para onde você quer ir. Amém? Vamos aqui para o item 1. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega. Descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, ou seja, de uma vida após a morte. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Davi tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. E por isso, não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, e de paz revelava a ausência de Deus. Mas isso, meu amigo, minha amiga, é tão simples da gente perceber. Os nossos olhos, ele indica a nossa condição de espírito. Eu costumo dizer, quando nós estamos na igreja, eu gosto muito de estar ali na porta, né, recebendo todo mundo. Quando a pessoa e a gente aperta a mão, só pelo apertar da mão dela, a gente já sente a condição espiritual dela e olhar nos olhos dela, a gente já percebe se ela está bem ou não. Sabe por quê, meu amigo? Porque o corpo fala. Os olhos é o reflexo do que está o teu espírito. Se você está triste, a tendência é você andar cabisbaixo. Se você está preocupado, se você está desesperado, a tua tendência é ficar de cabeça baixa.
Agora, quando você está feliz, você já vem, sabe, com aquele sorriso largo, sorriso de orelha a orelha, né? Como a gente fala. O teu aperto de mão é outro, o teu abraço é outro. Porque você está com o coração feliz. Você quer mostrar toda essa felicidade, essa paz, essa confiança para as outras pessoas. Ou não é assim? Então é simples da gente identificar isso. Então, naquelas épocas, eram porque estavam sem Deus. Se eu estou sem Deus, eu estou desprovido de sonhos. Mas eu estou com medo, cheio de incerteza, cheio de dúvidas. Porque eu estou sem Deus. E o nosso Deus é aquele que quando nós estamos, como já foi falado aqui, vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que você está cheio com a cabeça, sabe, de uma forma terrível, de tanto problema. Aí você faz mais um versículo ser vivido por você. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, que em secreto ele vai te responder. E aí você abre a porta do teu quarto, você entra, dobra o teu joelho, começa a falar com Deus, ele vai sondar o teu coração e não tão simplesmente as tuas palavras. E daqui a pouco, se ele viu que a tua oração é uma oração de um coração com um coração contrito, você vai sentir o refrigério como se você estivesse debaixo de um chuveiro. E aí aquele peso sai. E aí tudo muda. Aquela tristeza que tinha já não tem mais. Aquela preocupação já não tem mais. E aí as coisas começam a acontecer. Porque o próprio Deus ouviu a tua oração, viu que o teu coração estava testificando o que você falava, e ali mesmo ele tocou na sua vida. Eu posso falar isso para você por experiência própria. Por experiência própria. Amém? Então vamos continuar aqui. O 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. Serviam a vários deuses e adoravam imagens. Assim, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizados em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, entretanto, e, felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Ora, antes da gente aceitar a Jesus, quem é aqui, porque era coisa dos pais da antiga, porque quem não nasceu no berço evangélico, que foi batizado na Igreja Católica, que participava da Igreja Católica ou de qualquer outra instituição. Então, nós resolvemos servir ao Deus vivo, não adorar mais imagens, crer verdadeiramente, e aí, tudo isso, essa coisa do paganismo, né, de ser idólatra, tudo isso foi tirado de nós, retirado de nós. E aí, nós passamos a ser literalmente templos do Espírito Santo.
Podemos falar com Deus a qualquer momento, andando na rua, no ônibus, no carro, no trabalho. Ah, eu quero falar com Deus, é simples. Se eu não quiser falar literalmente, eu falo em espírito. Olha como é bacana servir a esse Deus. Vamos à conclusão. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa. Desesperançado e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Que bom, meu amigo, minha amiga, que nós fomos alcançados por Deus. Que bom. Que bom que nós demos voz, que nós demos ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Que bom que nós entendemos que nós éramos pecadores e que havia uma necessidade de regeneração. E nós fomos regenerados. Eu, você e todo aquele que serve a Deus de fato e de verdade. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Deus por isso. E que a cada um de nós, que Ele está confiando o Evangelho, nós possamos ser canal de bênção na vida das outras pessoas. Cumprir o ID, perdoar, amar, ajudar, estender as mãos, orar por quem está precisando de oração. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que praticar. O amor. O amor literal. Que é o primeiro dom que Deus nos dá quando a gente o recebe como o único Senhor e o único Redentor e o único Salvador das nossas vidas. Amém? Eu quero muito agradecer a você que esteve conosco até o final dessa aula. Quero agradecer a você também que não assistiu ao vivo, mas está assistindo gravado. Que Deus te abençoe. Mas, se você puder, continue com a gente. Todo domingo, às 9h30, nós estaremos aqui fazendo a aula da Escola Dominical. Mas eu queria também convidar você. Nós temos o canal do YouTube. Canal do Estudo Bíblico. Se inscreve lá com a gente. Nós precisamos, o canal está novo ainda, mas nós precisamos alcançar uma quantidade de inscritos, de 1000 inscritos. Me ajude. Me ajude a alcançar esses 1000 inscritos, para poder depois nós termos mais alguns privilégios que o YouTube oferece só a partir desses inscritos. E aí, como eu sempre falo, o canal vai melhorar, as coisas vão melhorar, mas eu te peço essa ajuda. E eu sei que Deus vai te abençoar muito também. Amém? Quero dizer para você também que, como nós falamos, oração, eu sempre falo isso, é quem comanda, porque ele manda mensagem para a nossa mente e a mente manda o corpo executar. E você que ouviu essa aula, que assistiu essa aula, e viu que seu coração está triste, que você ainda está meio amargurado, não sabe como mudar tudo isso, eu quero indicar a você o meu livro, Crente, Como Está o Seu Coração. Esse livro aí agora que você está vendo na tela, é um livro onde você vai realmente entender como mudar toda essa estrutura do seu coração e fazer dele um templo do Espírito Santo. Você quer isso? Então adquira o seu livro. Tem um link aqui embaixo na descrição. Você clica lá, vai ser redirecionado
É um livro que, por enquanto, ele é um livro virtual, é um e-book. Você, né, vai instalar, vai estar lá no seu e-mail, você lê no seu computador, no seu tablet, lê lá no seu telefone também, no seu smartphone. Mas nos ajude a manter esse canal, nos ajude a divulgar o canal, a ampliar o canal, nos ajude. E eu queria também, nesse momento, fazer um convite a você, que é cantor, que é cantora, você que tem grupo de louvor, você quer ver o seu grupo aqui na nossa escola? Então, entre em contato conosco. Tem o meu WhatsApp, 971301633, você pode entrar diretamente falando comigo, você pode falar comigo através do e-mail, também vai estar tudo aqui na descrição, para a gente colocar você aqui no nosso canal, tá bom? Então, são esses os avisos, irmã Márcia, são esses os avisos de hoje, né? Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, eu peço, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus agora pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Quero agradecer aí a irmã Betânia, o irmão Marcos, né? A Jéssica, o irmão Joaquim, o pastor Raul, meu amigo, ó, toda a família do pastor Raul e todos os outros que estão participando com a gente, porque, né, se a gente for falar o nome de todo mundo aqui, a gente acaba esquecendo de alguém. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e como já é praxe, meu Deus, da minha oração de encerramento, eu sempre falar, meu Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esses momentos que passamos aqui junto com os nossos irmãos. Muito obrigado, meu Pai, por esses momentos em que, meu Pai, estamos cumprindo esse ID, proclamando o Teu Evangelho, ensinando e aprendendo também. Muito obrigado, Senhor, porque a paz que eu estou sentindo aqui, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja levado a todos que estão, meu Pai, conosco nesse momento e todos aqueles que irão assistir esse vídeo, meu Pai, mais tarde, Senhor. Alcança, Senhor. Dai paz, amor, alegria, união, força, sabedoria, Senhor, os teus dons, os teus frutos. Abençoa, meu Pai, esta casa. Abençoa esse familiar, meu Deus, se tem alguém enfermo, doente, com essa Covid-19, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Tu és o Jeová Rafa, o Deus da cura. Oh, malana xerecala samanai. Oh, Espírito Santo. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, assim como aquele centurião te pediu. Quando o Senhor disse, meu Pai, que iria até a casa dele, e ele falou que não era digno de o Senhor adentrasse aquela casa. Mas que bastava, meu Deus, apenas uma palavra do Senhor, e o servo dele ficaria curado. E como homem de Deus, meu Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor envie apenas a Tua palavra, uma palavra, e adentre todos esses lares, aonde estiver um lar triste, meu Senhor, que o Teu Espírito leve alegria agora. Que aonde esteja, meu Pai, um lar despedaçado, que o Senhor, meu Pai, reconcilie, junte e traga, meu Pai, paz a essa casa. Alegria, amor, união. Aonde estiver alguém doente, meu Pai, que seja em o nome de Jesus Cristo curado agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, como um homem de Deus que eu sou. Cura na sua vida, na sua casa, em o nome do Senhor Jesus Cristo e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Toma, meu Senhor, todos nós nas Tuas mãos.
Dá-nos um excelente restante de domingo. Dá-nos, ó Deus, uma excelente semana. Nos guarda, nos livra. Meu Deus, que os anjos, ó Deus, venham aspergir em nossos umbrais dos nossos lares o sangue do Cordeiro e que o espírito da morte jamais entre em nossos lares, Pai. Por isso eu te louvo, por isso eu te agradeço, por isso eu te exalto, entregando não só a minha vida, a minha família, mas a vida de todos os irmãos que estão conosco e de todos aqueles que assistirão esse vídeo, Senhor, no porvir. Muito obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. E domingo que vem, às 9h30, estaremos aqui com a lição número 7. E eu te peço, convide outras pessoas, divulgue o nosso canal, se inscreva em nosso canal, nos ajude. Deixe o seu comentário, porque aí com certeza eu estarei também falando diretamente com você. Amém? Que Deus te abençoe e até domingo que vem, em nome de Jesus.